Vamos lá falar então sobre uma coisa muito legal, que é o giroscópio. Das aplicações dos corpos rígidos, para mim é a mais legal. Vocês podem encontrar esse aparelho, por exemplo, em navios, aviões, né, para navegação. Esse aparelho também você pode encontrar em celulares. E então vou deixar na descrição do vídeo um link, tá, para que vocês possam ter uma visualização melhor do funcionamento desse aparelho. E aqui eu vou focar mais nas demonstrações matemáticas. Então eu vou escrever para vocês aqui rapidinho qual é a estrutura desse aparelho. Essa parte aqui de baixo é um suporte que é fixo ao solo e aqui você vai ter uma espécie aqui de volante, uma roda, um disco rígido, pelo qual passa uma barra no seu centro de massa, de modo que ele tenha uma certa liberdade para girar em torno do eixo aqui de Z, né? Ou seja, em torno desta base, desse suporte. Eu coloquei aqui os eixos, né? X, Y, Z. Este ponto de contato deste volante com esse suporte vai ser a base para o eixo de rotação, que eu chamei aqui de O. A barra que passa pelo centro de massa dessa roda vai formar um ângulo φ aqui com esse suporte. Agora vamos para os elementos geométricos. Este vetor verde claro, o vetor R, ele é um vetor aqui que vai do ponto fixo, né, de rotação até o centro de massa do volante, né, ou roda. Bem aqui, né, no centro de massa, está agindo, por exemplo, a nossa força peso, né, direcionada aqui na vertical para baixo. Esta roda vai poder virar, então, vai poder girar, tá? Eu vou colocá-la girar com a velocidade ômega. Aqui neste caso eu coloquei esta figura para girar no sentido anti-horário, de modo que se ela gira neste sentido, este vetor roxo indica o nosso vetor momento angular. E aí o que vai acontecer? Se eu pegar este vetor que localiza o centro de massa em relação a este ponto de rotação e esta força, se eu fizer o produto vetorial, eu terei um torque na direção y, como a gente pode ver. Para vocês conseguirem visualizar isso melhor, eu vou colocar isso no papel. Então vamos lá. Primeiramente, vamos escrever esse vetor peso. A força peso vai ser então um vetor que tem módulo massa vezes gravidade. E na figura a gente vê que ele está apontando na direção menos k, né? Ou seja, ele é no versor negativo da direção z. O vetor momento angular, ele pode, como há uma distribuição, tá, simétrica em torno do eixo de rotação, eu posso escrever ele como I ômega, como a gente já viu anteriormente. Então ele vai ser I ômega na direção x aqui, ó, que é do versor e chapéu. Aqui eu posso escrever também o meu vetor R. O R está ao longo deste braço, que está fixado ao ponto de rotação. Ele tem a mesma direção do vetor momento angular. Então, vou colocar aqui que o nosso vetor R, ele tem módulo R e aponta na direção também e chapéu. A gente sabe que o vetor torque,
ele vai ser definido como R vetor a força em questão, que no caso é a força peso. Não confundir esse P com o momento linear. A gente está usando a mesma letra nessa ocasião. Então, eu vou ter que, aplicando o nosso R aqui, vai ser R na direção I, produto vetorial com mg na direção menos K, chapéu. Então eu vejo aqui que isso aqui são positivos, R e mg, são os módulos. Então esse torque vai ficar mg vezes R. Agora vamos lá, o produto vetorial entre o versor I e o versor menos K, basta olhar para esta figura. Vou colocar meus dedos sobre os 4 dedos da minha mão aqui, sobre o vetor R e fechar em direção ao vetor mg aqui, ó. Vai dar o vetor na direção J. E aí eu mostrei para vocês que, de fato, esse torque é na direção do eixo Y. Essa expressão deixa bem claro que este ângulo φ, que eu coloquei aqui como genérico, devido às escolhas dos eixos, ele acabou então sendo um ângulo de 90 graus. É um caso particular aqui para simplificar nossos cálculos. Agora vamos tentar estudar isso um pouco mais detalhadamente. Se há um torque, significa que há uma variação do momento angular. E aí nós vamos tentar entender agora como é que acontece essa variação. A gente já sabe que, pela definição, o torque nada mais é do que uma taxa de variação temporal do momento angular. Aqui eu coloquei não a derivada, eu coloquei uma variação arbitrária, mas é aproximadamente isso aqui. Então vamos estudar esta variação. Eu consigo notar, primeiramente, que o vetor L, a princípio, ele deve sofrer variações, como a própria expressão aqui que a gente acabou de escrever sugere. Agora, como vai ser? Vamos observar elemento por elemento. Primeiramente, vamos observar o módulo. Você pode olhar aqui em cima que este vetor L tem um módulo I ômega. Então, se eu pegar o módulo de L, é I ômega. Olha, se essa distribuição de massa não muda com o passar do tempo em relação ao centro de massa, então esse I é constante, ou seja, o momento de inércia é constante. Caso esta velocidade angular também não varie, significa que essa velocidade de rotação em torno do centro de massa também é constante. Logo, o módulo deste vetor ele é fixo, é constante no tempo. Bem, ele é um vetor. O vetor momento angular, como o próprio nome já fala, é um vetor, logo, outra característica sua deve estar variando. E só pode ser quem? A direção. E aí a gente vai tentar entender como é que essa direção varia. Vamos, então, eu vou escrever aqui, então, esta variação de ΔL, ou seja, uma variação no vetor, da seguinte forma. Vai ficar ΔL, eu vou isolar ele aqui, passo o ΔT multiplicando, então eu vou ter ΔT tal. E com essa expressão,
eu consigo tirar uma coisa bem legal. Veja que ΔL, este vetor, ele é paralelo a tal. Então, eu já sei que este ΔL, esta variação do momento angular, vai ser na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor torque. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse vetor torque está tipo falando para o momento angular. Ó, a sua variação vai ser na minha direção. Por outro lado, eu posso verificar que uma variação, qualquer variação em física ou matemática, este delta pode ser escrito da seguinte forma: a variação do vetor momento angular pode ser descrita como o momento angular num tempo posterior ΔT menos o vetor momento angular num instante inicial t. Então, aqui eu tenho essas duas relações para ΔL. De modo que eu posso reescrever essa aqui da frente, para ficar mais interessante, que o nosso vetor momento angular, depois de passado um tempo ΔT, vai ser justamente o que eu tinha antes, que é o L no instante t inicial, mais o ΔL, que é a variação que eu estou estudando agora. Logo, a gente pode escrever esta soma vetorial e colocar num gráfico, né? Colocar nos eixos para a gente conseguir identificar melhor do que a gente está falando, para não ficar tão abstrato. Logo, vou colocar essa figura aqui e a gente consegue visualizar melhor essas somas, essas duas relações aqui em cima. Se você observar bem, primeiramente vamos olhar para o ΔL. O ΔL ele é um vetor que tem direção e sentido do vetor torque, né? E o vetor torque, por sua vez, está na direção y, como a gente viu, no versor j, ou seja, direção y. Como este intervalo de tempo é um tempo arbitrariamente pequeno, significa que o vetor ΔL, que é a variação do vetor momento angular, é um submúltiplo desse vetor, né? Esse vetor pequenininho aqui. Já essa relação de baixo mostra o seguinte, que o momento angular, o vetor momento angular no instante posterior a t, ou seja, t mais ΔT, é este aqui, com uma direção diferente, é claro, que está sendo a variação dele, e o LT, que é o L de t, é o inicial que eu tinha. E aí você vê notoriamente aqui para essa soma vetorial, ó, o L inicial mais ΔL, eu tenho L de t mais ΔT. Vamos lembrar que, como o módulo dele é constante, tanto L de t como L de t mais ΔT tem mesmo módulo. E aí a gente pode notar uma coisa legal aqui, ó. Houve, então, por causa da variação do momento angular, um deslocamento do LT para esse vetor L de t mais ΔT, o que em torno do eixo de rotação Z aqui, onde está a base do nosso, que passa pelo centro de massa do nosso volante, logo foi provocada uma rotação que eu chamei aqui de ΔΦ. Então eu posso calcular qual vai ser a velocidade de rotação do vetor momento angular em torno desse eixo Z. Como é que a gente faz isso? Olha, vamos primeiramente observar essa relação aqui, ó. Se você observar bem, eu posso traduzir isso aqui do lado, escrever da seguinte forma. Ó, este aqui é o L de t
só o módulo dele, e aqui é o L de t mais ΔT. Esses dois têm o mesmo tamanho, afinal de contas o módulo é constante. E aqui eu vou ter o meu ΔL. Opa, é ΔL. Se você observar aqui, este ΔL é como se fosse um comprimento de arco que subentende este ângulo ΔΦ. Olha, então a relação aqui é clara. Eu posso escrever, isso aqui é como se fosse um círculo, né? Um setor circular, tal que ΔL é L ΔΦ. Eu posso, é similar àquela equação S igual a Rθ. Eu posso dividir isso aqui pelo tempo para descobrir quanto tempo demora a variação desse ângulo. Então, eu vou ter aqui, ó, ΔL por ΔT. E do lado direito vai ficar L ΔΦ ΔT. Agora vamos relacionar com o que nós já vimos lá em cima. Se você observar bem, ΔL por ΔT é o torque. Como você pode observar aqui em cima, né? ΔL e ΔT é o módulo do torque. E essa grandeza que aparece aqui nova para nós, eu vou definir ela como a velocidade de precessão ômega maiúsculo, em que ela representa com que velocidade o vetor momento angular gira em torno do eixo Z. Ou, como você queira, em torno desse suporte. Eu posso escrever aqui então que tal é L ômega maiúsculo. Se eu isolar esse ômega e substituir, o torque eu calculei lá em cima, ele é mg vezes R. Então, mgr dividido, vou passar o L dividindo, o L é simplesmente I ômega, módulo de L. E aí, para interpretar melhor isso, vamos utilizar uma figura, uma aplicação muito interessante que é o peão, que é a mesma ideia aqui do giroscópio. Você pode ver por essa figura, este eixo, vamos relacionar com aquela figura lá de cima. Este eixo de rotação aqui vai ser o nosso equivalente ao eixo X, que está aqui, no qual você gira com a velocidade angular em torno do centro de massa, ômega. Agora, aqui, em torno desse eixo pontilhado, é o movimento de precessão, que seria esse eixo pontilhado, o eixo Z. Você percebe o que na realidade? Quando o peão vai perdendo, dizendo assim a grosso modo, a força dele, vai perdendo a velocidade angular em torno desse eixo de rotação, ele começa a ficar cada vez mais girando rápido em torno desse eixo Z, que seria o eixo de precessão. Ou seja, a gente vê que quanto menor ômega minúsculo, maior o ômega maiúsculo. Isso é muito interessante, é uma das aplicações legais. Tem outras também, como a da bicicleta, da motocicleta, na hora de fazer as curvas, que eu vou deixar vídeos também para vocês verificarem. Bem, espero que vocês tenham gostado. Este é o fim do curso de Física 1. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aí uma boa compreensão e bons estudos. Grande abraço a todos. Até a próxima.